Boa tarde, pessoal. Meu nome é Amanda Moraes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás do Resultado. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial para falar um pouquinho sobre network. Boa tarde, pessoal. Sou o Cláudio Lauro Júnior, sou gerente comercial da Intec e hoje estamos com um convidado especial aí para trazer novos conhecimentos. Boa tarde, eu sou o Naimar Nunes, sou coordenador do Ranking Intec das 100 maiores consultoras do Brasil, o evento realizado pela Intec Brasil, que premia as 100 maiores consultoras anualmente conforme o seu poder construtivo no mercado brasileiro. Legal. Então, para dar o start nessa conversa, eu já tenho aqui uma pergunta para o Naimar. Eu queria saber o que ele acha dessa pauta. Uma vez eu ouvi falar que a gente só tem duas formas para ter acesso às pessoas: servindo ou pagando. Você acredita nisso? Ô Amanda, eu acredito em partes nessa frase. Pagando, pode ser que sim, que a gente tem ali um certo instante de atenção daquela pessoa, mas não necessariamente conquista ela ou mantém ali ou inicia um relacionamento saudável. Servindo, essa parte é a que eu acho que precisa ser atualizada, porque um relacionamento ele tem que ser bilateral. Servir me traz aí a imagem de apenas eu ceder alguma coisa ou eu somar para a pessoa. E não tem mais espaço para esse tipo de coisa hoje. Não existe mais espaço para aquele CEO que se prende na sala dele e não atende ninguém, vamos assim dizer, o que não busca outras pessoas, aquele cara intocável. Não tem mais espaço para isso. Então, eu fazendo um network, primeira coisa que eu vou me preocupar é em gerar valor para quem também pode gerar valor para mim. Então, somente servir, eu analisaria um pouco melhor essa frase. Apenas. Hoje em dia, gerar valor é muito difícil, né? Porque depende muito do que é o valor para aquela outra pessoa. O que você acha que é fundamental para você fazer um bom network e gerar valor? Tempo. Tempo, persistência, um comprometimento, porque um relacionamento não vai se construir numa ligação, numa conexão na rede social ali pelo LinkedIn. Através dessas ferramentas eu posso até gerar uma lista de contatos, uma agenda telefônica, vamos assim dizer, mas realmente, mesmo que aquela pessoa naquele momento não esteja pronta a iniciar alguma atividade comigo, a startar algum projeto, eu vou investindo, eu vou maturando aquela relação, uma visita física, pode ser Uma conexão, um e-mail, uma conexão, vou descobrindo. Pode ser redes sociais? Pode ser também, mas não se limita a isso. Eu mesmo nem uso tanto assim, deveria até usar mais, mas nem uso tanto assim as minhas. Mas é com calma, é com paciência, de um ano para outro. Às vezes nós iniciamos uma relação hoje que vai gerar um fruto daqui a 2 ou 3 anos, cases que eu tenho, por que não? Então é paciência, persistência e, que nem se diz, confiar no processo. Confiar no processo. Legal. E, Naimar, qual que foi o seu principal desafio na sua carreira, desde o começo para agora? Qual foi o seu principal desafio? Cláudio, foi sair de uma ponta do leque para outra. E eu acho que você sabe do que eu estou falando. Sim. A Amanda não pegou essa fase, né? A gente se conhece, nós três aqui, para quem não sabe, há um bom tempo. Mas o Cláudio há mais tempo. Ele me conheceu sendo um cara do TI. Ele me conheceu sendo um cara que não gostava de falar com pessoas, que tinha aversão, que cheguei, poucas pessoas sabem disso, mas eu fui, eu acho que o último brasileiro a ter WhatsApp, né? Porque eu descobri que as pessoas gostavam muito mais de falar pelo WhatsApp do que ligar. Então, assim, então não vou ter WhatsApp. Assim, as pessoas me ligam um pouco e me mandam e-mail. Eu era aquele cara técnico, se tu tivesse um problema, eu não queria saber da tua dor. Eu queria que tu me... Eu recusava aquelas conversas, então, isso está me atrapalhando, nós temos um processo assim, eu queria saber, vai direto ao ponto, meu. O que você quer que eu faça? Quer que eu reformule a tua rede? Quer que eu veja um novo servidor para ti? Me fala isso, as tuas dores, eu não tinha paciência para esse tipo de coisa. Para mim, tu era meu cliente, eu não tinha esse negócio de network. Tu me paga e eu faço. Quando eu comecei a namorar com o marketing, por onde eu passei para depois chegar nessa parte de eventos, eu tive que aprender a ouvir as pessoas, eu tive que aprender a respeitar as pessoas, respeitar o tempo delas, a forma como elas se comunicavam também. Eu acho que esse foi um grande desafio, uma grande virada de chave na minha vida, um grande aprendizado. A minha evolução foi nesse momento. Sim, é importante ouvir as pessoas, né? Porque elas têm muito a ensinar a gente.
E o que você gostaria de ter aprendido no começo da sua carreira e a evolução que você está agora de coordenador? O que você gostaria, bem no começo, no Neymar, o que você gostaria de ter aprendido? Cara, eu queria muito ter aprendido, se eu pudesse apertar um botãozinho e voltar no tempo, aprender oratória. Aprender a me expressar, Entendi. falar melhor e aprender a entender as pessoas além das palavras. Você falou, né? É importante ouvir as pessoas. Sim. Mas não é só o audível. Enquanto ela está falando, a energia, a forma com que ela brilha mais os olhos num ponto ou se retrai mais em outro, também é comunicação. E eu devia ter aprendido isso. Eu teria avançado muito mais na minha carreira se eu tivesse feito isso antes. Mas me diz uma coisa, ao longo do tempo, como é que você fez pra aprender a se comunicar? Porque alguém que vem do TI pra aprender a lidar com pessoas é muito difícil, né? Eu te pergunto isso porque eu ainda tenho, infelizmente, uma dificuldade de fazer network. Eu reconheço que é muito pela falta de comunicação, né? Eu acho que a comunicação é um grande aliado de um profissional hoje, mas ele também é um grande sabotador. Se você não se comunica bem. Você teve algum aliado de Amanda? Isso aqui me ajudou muito com que eu me comunicasse melhor com as pessoas. Para começar, a dor ensina a gemer. Então foi uma necessidade momentânea. Eu já vi que no TI eu não ia... Eu estava naquele teto ali. Dali eu não ia avançar. Eu poderia até caminhar um pouco para um lado, um pouco para o outro. Com perigo, se eu ficasse parado, eu caminharia para trás. Então eu precisava caminhar para frente. A minha vida tinha mudado, as minhas necessidades haviam mudado. E eu vi que naquela questão técnica eu não ia evoluir. Naquele primeiro momento, evoluir para mim era ganhar mais dinheiro. Hoje eu entendo que é muito mais do que isso. Eu sempre falo, o lado comercial, o network é ótimo, porque tu ganha muito dinheiro. Se o que tu quer é ganhar dinheiro, então tu vai pro comercial. Mas também é onde tu te desenvolve, é onde tu aprende, é onde tu renasce como ser humano. Então o meu grande, vamos assim dizer, o grande incentivador de ter feito isso é que eu precisava sair. Hoje eu assumo que eu estava numa zona de conforto, coisa que na minha cabeça não existia. Na minha cabeça eu era um cara estressado, corria, tá sempre fazendo e atendendo todo mundo ao mesmo tempo, então isso não é a zona de conforto. Hoje eu assumo que eu estava assim, na minha zona de conforto. Então veio essa necessidade e eu me lembrei de um livro que eu li lá na época da faculdade, não vem um caso agora, né? Uma faculdade que só tinha 2 cursos, TI e Administração. Então era um livro muito famoso lá dos anos 90, que é o Quem Mexeu no Meu Queijo. Hoje em dia eu não vejo as pessoas falar muito dele. Quem estudou nos anos 90, 2000, se lembra bastante. E ele me ensinou uma coisa que eu usava muito, mas ainda limitada. Eu ainda usava muito dentro da minha caixa. Eu aprendi a ver que as coisas estavam mudando. A chefia mudava e eu tinha que me adaptar. As tendências mudavam e eu me adaptava. A tecnologia mudava, o cliente mudava e eu me adaptava. Só que sempre dentro de uma caixa. Então foi nesse momento que eu vi, eu vou usar o que eu aprendi, eu vou usar a minha capacidade de adaptação fora da minha caixa. E foi aí que tudo começou. E hoje eu não volto mais para a parte tecnológica. Que muita gente pensa que network é só fechar negócios, né? Para mim, network é troca de experiência, né? Troca de conhecimento. Isso é muito importante. Eu vejo que você troca conhecimento com as pessoas. Eu vejo essa grandeza em você. E hoje, como que você vê essas pessoas que faz network por interesse? Olha, alguém tem que começar. Alguém precisa começar, seja por interesse, seja para ganhar dinheiro. E eu tenho certeza que ao decorrer da caminhada eles vão entender. Eles vão entender aquilo que eu atendi também, né? Que eu entendi também, né? Ninguém começa certo. Então eles fazem hoje por interesse, eles vão até aqui. Mas em algum momento eles vão perceber que trazendo o network como estilo de vida, eles vão até aqui. E além, vão sem limites, né? Então eu só espero que assim como eu entendi, né? Porque eu fazia network para garantir meu salário no final do mês. Hoje eu faço para garantir uma vida muito mais plena, muito mais abundante, vamos assim dizer, né? Muito mais completa. O network tem muito lance de ser interessante e não interesseiro, né? Mas eu acho que isso é muito difícil para outras pessoas. Eles existem, né? Eles existem. Porque assim, na verdade, eu reconheço, eu acho que todo mundo que começa a fazer network é por conta de um interesse. Eu acho que ao longo da jornada você descobre que pode ser ir além. Mas eu acho que o pontapé inicial realmente é interessado em algo que a pessoa pode te trazer.
E onde foi sua virada de chave? Onde é que quando você entendeu que o network podia te trazer mais do que uma venda fechada, mais do que dinheiro? Quando o nosso diretor chegou e disse: eu preciso que alguém me ajude com essa questão desse tal desse ranking aqui, que é algo que nós havíamos adquirido da Bandeira. Tinha alguns da Bandeira anterior, né? Tinha alguns contratos ativos que precisavam ser cumpridos. Então ele falou: Neymar, tu me ajuda com isso, já que eu estava namorando com marketing, que foi meu primeiro passo para sair do TI. Eu estava namorando ali com marketing, cheguei a fazer a parte digital por muito tempo. Hoje eu ainda me envolvo, né, com a parte das feiras, essa parte maior. E veio a questão do ranking, Neymar, cuida disso aqui pra mim, eu não tô com mão de obra, eu não tô com tempo pra isso agora. Quando eu peguei aquilo que eu me vi, um belo dia nós divulgamos minha primeira edição, né, antes da pandemia, que nós divulgamos a lista num dia à noite no site, e eu imaginei, pronto, divulgou, o pessoal tá feliz e vamos ver qual é a outra etapa. No outro dia, eu tinha muito CEO de construtora me ligando, questionando algumas informações, tirando dúvidas e coisas desse tipo. E nunca que eu imaginei que o dono, né, ou com um grande diretor de uma das nossas grandes parceiras, então eu nunca imaginei que do nada o cara ia pegar lá meu telefone com alguém que nem era tão divulgado assim, o cara ia pegar meu WhatsApp com alguém da empresa e eu ia descobrir ali que eu tava conversando com um dos grandes diretores da Tenda, com um dos grandes diretores da Pacaembu, da Direcional, da Plaenge. E ali, opa, só um pouquinho. Quer dizer, então, que eu tenho condições de falar com gente grande. Seja diretor e CEO, seja pessoal do marketing. Isso é interessante, esse negócio. Gostei. E a partir daí eu fui, não vai ser uma coisa passageira, não. Deixa eu ver até onde eu consigo ir. E fui me relacionando, e eu me comunicava muito por e-mail ainda. Uma coisa que eu costumo rir comigo mesmo, que eu tinha o quê? No meu celular eu tinha uma agenda com 100 contatos. Depois de 3 meses eu já tinha 600 contatos de pessoas grandes do marketing da presidência de grandes consultoras. E eu falei, opa, é aqui que está o pote de ouro. E é aqui que eu vou, ainda com um pensamento muito financeiro, né? Mas depois ele evoluiu e vi que era muito mais do que isso. Não. Mas foi nesse momento. Mas me diz uma coisa, tem muito essa questão de ser interessante. Como é que você consegue ser interessante para ter uma troca de network com o CEO, por exemplo, visto que na maioria das vezes nós estamos em um cargo abaixo dessa pessoa que a gente quer se relacionar. Tem alguma sacada, tem alguma coisa que você passou a fazer que acha que ficou mais fácil? Tu usou um termo bem interessante, né? Nós estamos um cargo abaixo. Como foi difícil para mim entender que eu não estava, um cargo abaixo com eles. Então eu ainda tinha, tá bom? Nós podemos ter um cargo abaixo no LinkedIn, na carteira de trabalho, vamos assim dizer, né? Em vários pontos. Mas na hora que o jogo começa, é eu somando valor a ele e ele somando valor a mim. Então, se eu estou somando valor a ele, hoje em dia ninguém mais se importa se eu sou o CEO ou se eu sou o assistente. Não tem mais, de novo, aquele espaço lá, aquela cultura noventista do grande diretor que sentava na cadeira mais confortável da empresa, que é o intocável e eu tenho que baixar a cabeça se ele passa por mim, ou eu não posso falar com ele, eu tenho que falar com a recepcionista dele. Quando eu comecei a me sentir respeitado por eles, eu comecei a ver que eu vou usar uma palavra assim, essa neura de estar um cargo abaixo, era só uma coisa na minha cabeça. Eu, ao mesmo tempo que eu me vislumbrava de ter gente importante me procurando, né, eu também, nossa, mas será que eu estou correspondendo a isso? Eu vi que não tem mais isso, as coisas mudaram. Então, o valor está naquilo que tu soma. E o que nós somamos, o que a Intec soma para essas consultoras através do evento do ranking, é muito valoroso. Nós fazemos os benefícios que nós damos para essas construtoras parceiras do ranking, levando em consideração o investimento quase que simbólico que eles fazem, é infinitamente maior se eles fossem pegar esse investimento anual que eles fazem conosco e colocassem no Google, numa ação de rebranding, de marketing maior, no próprio Meta. Esse valor se extinguia em 4, 5 dias numa campanha digital rodando e não ia uma porcentagem bem menor, vamos assim dizer, em relação a qualquer outro investimento que ele faça num lançamento de uma marca, vamos assim dizer. Então, sim, custo-benefício nós somos muito importantes para ele.
E a questão engraçada é que eles viram isso antes de mim. Então, quando eu comecei a me sentir respeitado por eles, opa, esse pessoal me respeita e é pelo que eu tenho. Aí me senti obrigado a tentar alcançar eles cada vez mais. Mas foi muito legal você ter falado isso, porque eu acredito que é uma quebra de paradigma, né? Nessa questão de nomenclatura, de cargos, porque geralmente quando a gente vê um diretor, você fala, meu, o que eu tenho pra ofertar pra esse cara? Sem nem ter essa possibilidade do que o que você pode trocar com ele é muito mais valoroso do que o seu cargo ou algo assim. Então, você pode sim agregar alguma coisa na vida de uma pessoa que está acima de você, fazendo um bom network. Acho que a gente pode concluir isso, né? Ótimo. E teve algum estudo que você fez, uma dica pro pessoal que tá começando a falar com pessoas grandes, com CEOs? Teve alguma referência que você teve, assim, para falar assim, ó, vou começar a ler isso, vou começar a estudar isso para começar a evoluir. Tem o benefício que você vai entregar pra pessoa, mas teve alguma referência? Tem aquele frio da barriga, né? Que a pessoa fala, pô, como você falou, será que ele vai me julgar? Será que ele vai achar interessante o que eu vou falar? Mas teve alguma coisa que você estudou para agregar mais a sua oratória, o seu conhecimento? Sim, sim. Bom, para começar, né, a gente fala no Sul, antes feito do que não feito, correto? Então, começar perfeito ninguém vai começar. Eu estudei oratória, eu estudei conversação, eu estudei a identificação das pessoas, contornos de objeções, né, e fui aprimorando o meu copyright, quando na comunicação escrita, fui aprimorando a minha abordagem, quando eu paro, fui aprimorando o entender o momento de cada pessoa, né? E sempre iniciando o network, sempre iniciando até de uma forma desinteressada. Que pode ser que ainda não, mas em algum momento vai ter uma ativação bem interessante entre eu e aquela pessoa. E até lá a gente vai alimentando, né? Passando uma mensagem, vai curtindo coisas do LinkedIn, encontros. Eu aprendi muito a participar de eventos. Legal. Participar de eventos para mim foi uma escola assim maravilhosa. Aprendi a abordar, aprendi a ser abordado, né, que no começo eu ainda ficava meio, não me sentia muito à vontade. Então aquele cara que muitas vezes me conhecia mais do que eu conhecia ele, no sentido de não reconhecia assim um pouco uma certa distância, daqui a pouco eu vinha, Neymar, grande Neymar, como é que tá? E o ranking, como é que tá os preparativos para esse ano? E eu tinha que dar aquela disfarçadinha e tentar olhar na credencial com quem é que eu tô falando mesmo, até descobrir que aquele cara é um cara grande, assim, de uma grande construtora, né? E fala com a gente de uma linguagem um a um, né, vamos assim dizer. A maioria já não se posiciona mais como eu sou o tal. A gente vê, por exemplo, na Feicon, a gente vê em alguns casos, né, a gente visita sempre o stand da Pacaembu, mandar um abraço para quem estiver lá escutando, a forma caridosa, né, carinhosa com que eles atendem a gente, no mano a mano, né, que nem a gente se diz, e são pessoas assim que que passaram por N fases da economia nacional, altos e baixos, aprenderam, dão lições assim para qualquer um e tratam a gente assim com a maior humildade. Eu adoro aquele pessoal da Pacaembu, gosto muito do pessoal da Tenda também, são super, pessoal da Plaenge, pessoal da Diálogo. Nossa, assim, pessoal que foi nos ensinando que nós não precisamos ter medo deles. Mas você acredita que esse tete a tete, esse de igual para igual que você construiu, foi por conta do network que você fez com o cara ou não? Quando vocês começaram a se relacionar, já começou assim de igual para igual? Não, o network eu fui aprimorando ele. Nem sempre eu soube receber bem. Nem sempre eu soube... Quando a pessoa que iniciava o network comigo, eu comecei com medo, nem sempre eu pude soube aproveitar ele. Aí eu fui começando a aproveitar melhor, a responder o que ele queria ouvir, a ser menos seco e menos direto ao assunto, vamos assim dizer, e fui criando um relacionamento. Hoje eu faço questão de passar em algumas construtoras, assim, bem no sentido de, tô embaixo, cara, passa um zap. Cara, tô aqui embaixo, posso subir só pra te dar um abraço, só pra te deixar uma revista, alguma coisa assim? É rapidão, não vou tomar teu tempo. E esse não vou tomar teu tempo se transforma na conversa de 2 horas. Mas eu tive que aprender a fazer isso. Então, quanto mais trocas você tem quando a gente fala de network, mais fácil fica. Mais fácil fica. Daí tu entra já no piloto automático. É, porque chega uma hora que vai ficar natural, né, essa troca. Sim, sim, o que a gente quer que seja natural. A gente realmente quer. O melhor momento é quando tu senta e toma um café e fala bem, fala mal da economia, fala bem do governo, fala bem ou mal de funcionário e ri. É a melhor coisa que tem. Então aquele tu sabe assim que aquele cara pode passar 10 anos, ele sabe que pode contar contigo. E que daqui a 10 anos, se tu precisar de alguma coisa,
Se tiver alguma mudança no perfil que tu oferece, ele vai estar acessível para entender essa mudança. E você tem uma dica? Quem é, por exemplo, quem tá começando na área, quem é tímido, para começar o network, como que, no começo, como começa um bom network? Cara, pra tu aprender a nadar, tu vai ter que entrar na água. Dá tua Perfeito. cara a tapa. Faz que nem eu. Não tinha muito a oferecer. Eu não tinha ainda noção do que eu tinha a oferecer, melhor dizendo. Mas eu ia pras feiras, tu me viu fazendo muito isso, Sim. né? E eu ia e puxava assunto, pedia pra falar inventava uma historinha ali, né? Tipo, chegava na frente do stand da empresa tal. Puxava no LinkedIn na hora quem é o diretor ou o gerente de marketing da, da empresa tal. Criando uma É fulano. conexão. Ali no celular, né? Disfarçadamente. Aí chegava, perguntava para as pessoas como se eu fosse um velho conhecido deles, né? Perfeito. Então fui exercitando um pouco a cara de pau também para quebrar aquele gelo. Então, o fulano tá por aí, eu já tenho conversado com ele ali. Só dava um oi pra não ficar tão mentiroso, só dava um oi no LinkedIn. Eu tenho conversado com ele pelo LinkedIn, claro, tinha dado um oi, que ele nem tinha respondido. Sabe nem quem é você ainda. Você Então, tá criando uma então conexão com ele, fui um criando rapport, né? conexões já, e já fui falando com ele quase como se fosse meu amigo, né, mas ainda segurando um pouquinho no freio, mas fui. Às vezes exagerava um pouquinho, às vezes nem tanto, mas nas feiras, pedindo para conversar com as pessoas, mesmo que não fosse um parceiro potencial, realmente, não, eu vou tentar. Que o máximo que vai acontecer é nada. O máximo que vai acontecer é que eu não vou fechar contrato nenhum, que eu não vou manter uma boa relação. Mas a experiência eu ganhei. Feiras, eu fiz muito isso, nossa, um campo assim enorme. Quantas centenas de empresas pra gente chegar e exercitar e conversar e puxar assunto e tomar dezenas de café num dia, né? A gastrite que lute depois. E eventos. Tentar ir no máximo possível de eventos. Se é gratuito, vai sem pensar duas vezes. Se é pago, analisa. 90% dos casos vale a pena um investimento. Ouve palestrantes, gera conteúdo, aprende a mesma coisa que essas pessoas estão aprendendo. Tenta, que é mais ou menos a conversa que a gente estava tendo no carro. O que eles querem ouvir? Qual é a pessoa que faz, que tipo de palestrante, que tipo de conversa, que tipo de evento faz essas pessoas saírem de lá? Uau, é isso. Aí eu paro e penso, pô, é esse o assunto que eu vou abordar. É sobre isso que ele gosta de conversar. Então é isso que eu vou entregar para ele. É que, na real, inclusive, o Joel J tem um livro que fala que pessoas precisam de pessoas. E eu reconheço Maravilhoso, e eu acredito maravilhoso isso. muito nisso. Porque a gente consegue ir até um momento, até algum lugar, a partir dali a gente sempre vai precisar de uma outra pessoa, né? E eu acho que isso tem muito a ver com network, porque em algum momento você vai precisar de alguém. E eu também acho que o network abre muitas portas e facilita, assim, algumas entradas. Você concorda com isso ou não? Se bem usado, sim. Se bem usado, sim. Deus não nos criou para viver lobo solitário. A gente precisa viver em comunidade, não é verdade? E o network abre todas as portas, se bem utilizado. No tempo certo, ele abre todas, né? Tem uma pergunta que as pessoas fazem às vezes. Tem alguma oportunidade de negócios aí na construção civil, que é onde nós atuamos mais, que esteja passando desapercebida? Para quem não está sabendo fazer, todas estão Todas. passando. Para quem não está sabendo trabalhar. Para quem está antenado, nenhuma. Não vai ganhar todas, mas passar desapercebidas debaixo do nariz deles não vai acontecer. E isso que é o network. Com quem que você está se relacionando? Qual é o teu ciclo de convivência? Você está indo nos eventos? Você está lendo bons jornais para ter conteúdo e conversar cara a cara com essas pessoas que antes eu julgava maiores do que eu? Hoje eu já vi que não tem isso. Né? Que ele não quer saber o que está na minha carteira de trabalho, no meu crachá, quanto é que eu ganho. Ele quer saber se eu posso somar para ele, né? Então, ele abre, mas não pode entrar. Tem que entrar sendo interessante, não interesseiro, porque ninguém merece uma pessoa com uma lista de contatos que só vai entrar em contato com elas quando precisar de alguma coisa e exclusivamente para pedir alguma coisa. E eu tenho muito case assim, muita gente que faz isso, né? Aí eu avalio, vale a pena o network não é. O network não tá sendo porque ele tá me pedindo uma coisa e eu vou entregar 100% de mim, ele não vai somar em nada para mim. Esse cara só me procura, essa pessoa só me procura quando precisa. Aí vai se eu vou ser gentil ou não, se vale a pena aquela pessoa de alguma forma ser gentil com ela e somar para ela, mesmo sabendo que ela não vai me retornar, porque não é o perfil dela ou o que ela tem para me retornar não vai somar em nada para mim. Né? Mas que é bem desagradável, é.
As pessoas confundiram network com sair pedindo, sair mandando mensagem. E tem hoje alguma pessoa que te inspira na sua área hoje? Para você chegar hoje, você é coordenador. Uhum. Para você chegar hoje como coordenador, tem alguma pessoa que te inspira? Algum livro, algum filme? Cara, o livro do Spencer Johnson, eu li lá nos anos 90, né? O Quem Mexeu no Meu Queijo. Então, cara, eu sempre lembro dele, sempre. O segredo para eu não cair na minha... voltar para a zona de conforto, mesmo na área onde eu tô, me lembrar. As coisas mudam, acompanham, porque eles estão acompanhando. Então, em termos de livro, e em termos de pessoas palpáveis, vamos assim dizer, né? Cara, a grande maioria das pessoas com quem eu trabalho, ou para quem eu trabalho. Então, eu me inspiro em vocês. Por que não, né? Porque vocês, eu vejo de perto o trabalho de vocês. Me inspiro muito na nossa liderança. E me inspiro muito naquelas pessoas, né, que... para quem a gente soma. Eu acompanho, vejo o tipo de trabalho, eu faço questão de tomar café, sejam eles meus parceiros, né, faz que uns 2, 3 meses, uma parceira nossa antiga já, esteve lá no nosso rooftop e nós passamos a tarde inteira falando, trocando experiência. Ela é uma, e eu tenho essa chance de fazer isso com outras pessoas também. Então, se eu for citar um nome aqui, ia ser injusto. Mas eu tenho muita gente boa do meu lado, muita gente com quem eu tenho contato, que me procura. Não estou dizendo que eu nunca faço favor para ninguém, né? Mas me procura e eu atendo, eu somo com o maior prazer. Porque tem, querendo ou não tem, a gente não pode ser interesseiro, mas tem ali aquele gatilho da reciprocidade, e eu sei que um dia eu vou precisar dele também. Neymar, você acredita que para você fazer um bom network, você precisa oferecer mais coisas do que realmente pedir? Não, eu não vejo dessa forma, não de uma forma tão objetiva assim. Então, oferecer mais, pedir, isso quando? Num espaço de um dia? Num espaço de um mês? Num espaço de 10 anos? Porque o network é uma coisa, é um processo longo, que perdura. Então, é uma questão de momento. Naquele momento, eu mais entreguei do que pedi. Vai ter um momento que eu mais vou pedir do que entregar. Então, eu ainda acredito, não podemos ser interesseiros, mas eu acredito na reciprocidade. Tá bom? Então, eu acho muito objetivo, muito curto querer medir isso a curto prazo. Tá? Então, a longo prazo, e o bom network, ele existe a longo prazo, é momentos, tem altos e baixos. Tá bom? E o que tu falou, eu achei muito interessante uma frase que tu falou, nós precisamos ter boas pessoas do nosso lado. Exatamente, nós com boas pessoas, nós vamos ser sempre motivados, sempre desafiados a crescer. Mas nem sempre uma boa pessoa é uma pessoa boa. Então nós vamos encarar pessoas difíceis, pessoas que o trato, naquele momento da vida, naquele dia, não sei, ou às vezes é literalmente o jeito da pessoa ser um pouco mais seca, é um pouco mais estourada, dá 5 minutos, é um pouco mais... lida com as coisas, enxerga as coisas de forma diferente conosco, mas não quer dizer que não possa aprender uma coisa com ele. No mínimo, se ela está ali trabalhando, é porque ela tem o que oferecer de bom. Eu posso oferecer. Então, no mínimo, ela vai servir para me ajudar a aprender a lidar com pessoas difíceis. Tá então, network é isso. Desculpa, eu só queria completar. Tá. Ter um bom ambiente de trabalho não quer dizer que todo mundo é queridinho, que todo mundo se abraça, todo mundo se ama. Tendo ali o limite do respeito, né? E de vez em quando a gente sabe que na hora do cafezinho tem as fagulhas, né? Tendo ali o limite do respeito é o máximo que tu vai esperar. O restante, se é bom, se é ruim, vai aí do quanto tu tá disposto, de quanto é maleável para lidar com pessoas diferentes. Mas sim, soma sempre vai ter. Eu acho que o network, como qualquer relacionamento, quanto mais longo ele fica, mais fácil fica de ser construído, né? Porque a partir dali você já conhece a pessoa, já conhece os jeitos, os trejeitos, então fica mais fácil você ter uma troca mais, digamos que assim, mais produtiva com aquela pessoa, né? Porque você já sabe o que fazer e como fazer. Então, acho que o tempo é rei pro network. Já li aquela pessoa, já aprendi quais são os gatilhos, já sei como abordar ela. Então, esse tipo de coisa vai muito da nossa maturidade. E ela vai se criando, é um ciclo, né? A gente aborda de forma errada, leva ali uma resposta que não queria ouvir, apanha, chora um pouco, respira, vamos de novo, uma hora a gente acerta. Né? E o que não fazer quando você quer ter um bom network? Porque o que fazer a gente já sabe, né? Mas e o que não fazer? Teve algum momento que se você foi fazer algum network, você falou, dei um tiro no meu pé com isso? Entreguei tudo de bandeja.
Entreguei tudo e a pessoa, depois eu entendi que ela não tinha... Eu naquela ânsia, assim, de achar que ele era muito melhor que eu, que o cargo dele era melhor que o meu, que a empresa dele era maior do que a minha, da que eu represento, cheguei entregando o ouro pro bandido, não esperei e só perdi porque entreguei tudo e não recebi nada. Então, cara, trabalha aí essa ansiedade. Quem tá começando, Sim. trabalha um pouco isso aí. Tá legal. A regra de que ninguém faz nada sozinho vale pra ele também. As pessoas precisam de ti também. As pessoas precisam. Se tem valor, sim, eles vão Então, ter que comprar isso. então, no network, você acha que o maior erro é entregar tudo de bandeja, já de primeira? Sim, porque isso não é network. Isso é dar ouro pro bandido. Não é network. Entendi. Isso é... Até o pessoal usa um termo mais chulo por aí que a gente não precisa repetir, né? É Mas que, assim, se você dá tudo de bandeja, a pessoa não vai ter mais interesse em você. Perdeu o interesse, né? Tem que ser ou o dono do campeão ou o dono da bola. Agora os dois pra ele, não, né? Fazendo uma analogia de futebol aqui. E hoje, da sua trajetória até chegar de coordenador, qual que foi o seu maior acerto e qual o seu maior erro? Cara, meu maior acerto foi ter tirado a bunda da cadeira. Foi ter tirado a bunda. Coisa que eu fiquei 2 anos sem fazer. Meu relacionamento é estritamente WhatsApp, algumas ligações, algumas e-mails, né? Mas quando eu comecei a tirar a bunda da cadeira e ir visitar a construtora, ligar antes, às vezes não dá, né? Às vezes a gente cai naquela do... Minha mãe mandou dizer que não tá. Isso acontece bastante, né? Tudo bem, porque eu faço meio de chupetão mesmo. Eu meio que apareço assim, né? E vou ver se vai ter química ou não. Porque se ficar tentando agendar, ninguém nunca vai Sim, tá todo mundo receber, ocupado, né? A né? não ser que eu tenha uma coisa assim muito... Muitos sim, alguns sim, né? Outros não. Então, quando a gente viaja para um outro estado, para uma outra coisa assim, eu trabalho da Intec, eu tento localizar as consultoras parceiras, vou lá, faço uma visita, brinco, cara, não perde a chance de me pagar um almoço, não é sempre que eu tô aqui. É bastante, a gente tenta usar isso a nosso favor, mas, cara, ter tirado a bunda da cadeira e visitar e mostrar que o ranking durante muitos anos não tinha um rosto. O ranking tinha uma logomarca, mas não tinha um rosto. Então eles começaram a ver que existia uma pessoa, um cara ali, né, meio doido, mas tá ali para atender, e que essa pessoa está disponível e é de carne e osso e não se acha melhor do que eles. Cara, isso foi uma divisão de águas, assim, no ranking, entendeu? Hoje foi uma divisão. Então hoje as pessoas pensam no Neymar do ranking antes de pensar no ranking. Tá com problema, quer dar um up, então, relacionado ao evento mesmo, ou até assim uma questão de um lançamento que vai fazer, quer saber, a gente pode dar um suporte, vai fazer um evento, quer alguém nosso assim, para dar uma palestra, que nem já está surgindo aí também, pensam em mim. Né? Não pensam no pessoal do ranking, pensam no Neymar. Então, o meu grande acerto, fui aos trancos e barrancos, mas tirei a bunda da cadeira e fui dar um rosto, fui dar uma cara. Eu acredito que tanto no network, no profissional, acho que na nossa vida, né, a gente precisa ter coragem pra começar, indiferente seja pra fazer um network ou pra qualquer outro tipo de relacionamento. Acho que é muito importante que a gente tenha coragem pra começar, porque ninguém nasce sabendo, né? A gente vai ter que errar muito pra aprender, mas eu acho que um aliado muito importante na nossa vida é a coragem, né? Indiferente do que a gente esteja ali proposto a fazer, a gente precisa ter coragem pra pelo menos tentar, né? Porque foi o que você falou, ao longo do tempo vai ficar fácil, mas e a coragem para começar? Exatamente. É se conectar com pessoas também, né? No começo a gente vai ter um medo, mas se a gente se conectar com as pessoas, até não é com as pessoas certas, mas é como o Neymar falou, pô, ele tá indo em evento agora, saiu da cadeira e tá indo até a construtora. É se mexer, né? Se mexer para evoluir. A pessoa que não tem aquele poder de bater o martelo dentro da empresa, um dia, e eu tô te falando assim de baseado em fatos reais, né, que eu participei de perto. Um dia ele vai sair daquela construtora e vai ser o cara que vai chegar mandando e desmandando na outra construtora. E nessa outra construtora ele vai abrir as portas para mim e nós vamos fazer um trabalho lindo, que ele vai se lembrar de mim. Neymar, você acredita que a sua aparência influencia, te ajuda a fazer boas trocas? Eu não diria aparência, mas eu diria tua imagem pessoal, sim, com certeza. Tu tem que te vestir como alguém que passa segurança. Eu acho que é um natural do ser humano se vestir, se portar, o homem se barbear, vamos assim dizer, a moça usar uma maquiagem que faça ela se sentir segura, essa pessoa se sentir segura, e ela estando segura, ela vai passar segurança. Então, além daqueles cuidados básicos, né, que toda pessoa que tá aí, né, que tá na roda aí trabalhando tem que ter, né,
uma roupa discreta, de uma roupa assim que se encaixe ao momento, pelo menos ao ramo onde ela está atuando, que te sinta segura. Então aprende a se sentir seguro, mesmo vestindo um tipo de roupa que até aquele momento não era tão acostumado. Eu demorei um pouco mais, eu tive fases que eu saía de tênis, camiseta e jeans, teve fases mais sociais mesmo, até que eu fui vendo qual era aquela que eu me sentia seguro sem quebrar o protocolo. Mas é totalmente verdade isso aí que você tá falando. Legal. Tá bom? Também tem muita questão do espelhamento, né? Pelo menos em vendas a gente usa Com muito certeza. isso, seja no trejeito, na forma de falar. Eu sempre me adapto ali com o cliente. Se ele tá falando de uma forma mais chula, eu tô como ele. Se ele tá falando de uma forma mais formal, eu também tô como ele. Então você acha que isso também funciona na parte do network? Funciona. Eu já acredito mais que é mais quando tu alcança uma certa maturidade e tu impõe com a tua presença um respeito. Vou pegar o exemplo que você falou, o cara tá falando de uma linguagem mais chula. Isso tu fala assim com 100% de aprovação. Porque eu mesmo, o meu jeito de ser desde muito novo, eu sempre controlei muito meu palavreado. Sempre, eu não vou dizer que nunca xinguei ninguém nem nada. Então eu tô conversando com um cara, e a gente tem, eles são gente como a gente, eu não estou julgando eles ou achando que nada desse tipo. O cara usa um palavreado mais chulo, ou fala um pouco por algum motivo, uma conversa difícil. E as conversas difíceis existem. A pessoa começa a levantar um pouco mais o tom de voz. Se eu mantenho aquela postura de que quem tá mandando ali sou eu sou o dono da bola ou o dono do campinho, é mais fácil eu trazer ela. Então, a partir do momento que eu baixo o meu tom de voz, a pessoa vai baixar o tom de voz dela. A partir do momento que eu falo mais pausado, ela também vai se acalmar mais. E se ela perceber que eu evito falar palavrão ou alguma coisa desse tipo, ela vai começar a parar mais. Então eu concordo que é verdade o espelhamento, mas são as duas vias. O inexperiente vai começar a se moldar, né, a forma como o outro está se comportando. Eu prefiro moldar ele a forma como eu estou me comportando. Tá? A não ser que a situação exija realmente um pouco mais de maleabilidade, tá bom? Agora tu quer um exemplo de como é que eu passo segurança mesmo no telefone? Eu gostaria, até porque eu acho que a confiança hoje é o produto que mais vende, né? Exatamente. Por isso que as grandes marcas, os seus CEOs desceram dos seus altares e estão lá, Ali Costa, Luciano Hang, né? Então estão dando a sua cara, a tapa ali, estão dando uma cara para a empresa. Mas qual é o meu segredo para explicar melhor? Boa parte do meu tempo eu estou em home office, né? As pessoas imaginam assim, até tem piadinha, né? Não, o cara vai fazer uma reunião, da cintura para baixo o cara tá de bermuda, da cintura para cima o cara tá de camisa e gravata. Não, eu me visto bem em casa. Eu me preocupo em estar bem barbeado em casa, mesmo com a minha câmera desligada, se eu por algum motivo uma conexão eu baixar, mesmo que eu esteja tocando em casa, eu vou me vestir bem, eu vou botar uma camisa da Intec, muitas vezes. Obviamente, se está muito calor, eu vou me dar o luxo de botar uma bermuda, mas eu vou estar de tênis, eu vou estar com uma roupa limpa, eu não vou estar com uma coisa amassada, porque eu vou me sentir bem, eu vou me sentir seguro, e mesmo que seja numa troca de mensagem via WhatsApp, eu vou passar essa segurança. Então é um fator psicológico assim que eu uso muito a meu favor. E aconselho todo mundo a fazer também. Sinta-se seguro mesmo quando ninguém está olhando. Ó, eu acho que hoje uma boa ferramenta para você fazer network é o LinkedIn. O que que você acha disso? Porque no LinkedIn você alcança o Brasil inteiro, né? Você tem muita troca, você consegue já ter ali uma ideia do perfil da pessoa pelo que ela posta. Você acha que a ferramenta, o LinkedIn é uma boa ferramenta para você começar a fazer network? Por quê? Porque nem todo mundo consegue ir até o cliente, ir até esse evento. Você acha que o LinkedIn é um pontapé inicial para essa troca? O LinkedIn tem um diferencial que ele filtra o nível das pessoas que estão lá. Então tu vê que as pessoas que usam o LinkedIn mais do que outras redes sociais, elas estão passando uma mensagem. Eu vim ao mundo a negócios. Eu não vim ao mundo para... Meu diferencial não é postar, e claro, o Instagram tem o seu valor, mas um exemplo, a gente já percebe uma diferença do público do Instagram para o Facebook hoje, não é verdade? Então, a mesma diferença acontece do LinkedIn para o Instagram. Então, a pessoa que usa muito mais o LinkedIn para o seu fechamento de negócios, óbvio, se lá estiver o cliente dele, eu estou falando assim do nosso ramo, tá? Da nossa realidade. Outros vão atender mais pelo Instagram, até pelo Facebook, né, se for o caso. Mas se ele estiver usando bem mais o Instagram do que o outro, ele vai estar passando essa mensagem. Olha, eu sou um executivo, eu sou um
um trabalhador, sou um cara assim que eu tenho meu momento de descanso, mas a minha vida digital tá ali no LinkedIn. É uma ferramenta valorosa? É, para começar, para manter. Só não pode basear totalmente naquilo, né? Que nem eu falo, quando possível, tira a bunda da cadeira e vai até lá. Sim. Atrás. E não cai naquela de ser o chato que fica mandando mensagem no privado. Tá? Porque assim como é fácil receber, é bem fácil bloquear as pessoas lá também, né? Então, cuidado. Às vezes, ser o chato ali, tu leva um bloco e não tem mais papo. E como você separa essa rotina hoje? Hoje você é o pai de uma menina, né? E você Também, falou que de uma trabalha, menina, né? você trabalha em home office. Como que você separa essa rotina hoje? Para não te atrapalhar profissionalmente. Não me atrapalhar profissionalmente. Diz assim, por exemplo, vamos pegar aquela cena de eu estar lá trabalhando numa reunião, daqui a pouco entra, eu acho que você já presenciaram isso em algum momento, né? Daqui a pouco entra lá a Mariana, 3 anos e meio, né? E o que você está fazendo, com o que você está falando, o que é isso daqui, sobe na minha cadeira e aparece. Então já passei por isso, né? Como ela fica fora na escolinha, diminui bastante o tempo, mas nos momentos de férias dela, ou quando eu faço uma reunião depois do horário, inclusive, que ela já está em casa, eu sempre aviso a mãe dela, olha, tenta dar uma seguradinha aí, tá, por favor, que eu vou para uma reunião de 30 minutos, coisa não deixa, mas não é 100% impermeável, não. Às vezes ela dribla a mãe dela e entra lá na minha salinha, né, porta de correr, ela abre mesmo, com facilidade, aí... Hoje em dia estamos falando com pessoas humanas, né? Não estou falando com administrador, então eu peço uma licencinha, multo, pego ela, corro lá e levo e volto correndo. Não, mas mentira, eu tenho uma curiosidade, eu acho que também pode ser a curiosidade de quem tá assistindo, é pra gente entender o quão um bom network impacta nos nossos negócios. O quanto ou quantos clientes que você já fecha ou já fechou que você negocia, você acredita que o seu network influenciou, te beneficiou nessa negociação? Você acha que impacta muito os seus fechamentos, as suas negociações, o fato de você ter feito bons networks? Se eu for botar em porcentagem, 125%. Porque hoje as pessoas compram pessoas. As pessoas compram segurança. Não compram necessariamente apenas marcas, vamos assim dizer. Então, quando eu assumi o ranking, já existia uma carteira pequena, né, de apoiadores ali, né, de pessoas que nos apoiavam, os patrocinadores, né, com quem eu trabalho muito de perto também, e uma carteira mais ou menos ali de construtoras, correto? Tudo que melhorou a quantidade, o nível, o ticket de cada um deles a chegar ao patamar que é hoje, as construtoras com quem nós temos parcerias, nasceram do network. Mas é porque isso depois que eu aprendi que primeiro elas precisavam me comprar, para depois comprar o que estava por trás. Assim, a partir do momento que eles me compraram, eles pararam para ouvir o que eu tinha a dizer. E o que eu tinha a dizer era algo de valor para eles. Então, não tem nada assim que tenha chegado. A própria carteira que já estava ali, eles podiam ter saído. Mas eles assumem hoje que eu dei muito mais valor no ranking. Que antes as comunicações era troca de e-mail e WhatsApp. Uma vez por ano. Hoje não. Hoje a comunicação que eu tenho com os meus apoiadores, com as nossas construtoras, é permanente durante o ano. Então é uma questão de reter parceiros. E eu tenho um patrocinador nosso que foram 4 anos negociando. Não vai esse ano, mas vai no outro. E eu não desisti. E quando eu tava lá, eu passava para tomar um café. Cara, como é que estão as coisas, não sei o que, beleza. E não tocava no assunto. Eu ia, eu tomava café, eu perguntava, eu demonstrava muita curiosidade sobre o produto dele. Né, porque as pessoas amam falar dos seus produtos. Todo mundo fica prolixo em relação ao seu produto, à sua marca. E eu ouvia e eu entendia. Terminava o café, a pessoa até imaginava, pô, agora ele vai me trazer uma proposta, vai me fazer um convite. Eu agradecia o café pela companhia, elogiava e olha, só dizia isso aqui, ó, e já sabe que o dia que precisar, conta comigo. E ia embora. O cara ficava pasmo, tipo, rapaz, ele não vai tentar me vender nada. É que não é aquele chato, né? Que todo mundo pensa aquele chato. Então... aquele chato vai querer oferecer algo, né? Exatamente. Você tá só mostrando conhecimento, conexão com ele, né? O dia que chegou a hora que a empresa tinha budget para apoiar, que não falaram para ele, olha, procura tal evento e vamos atrás dele. Falaram para ele, vamos começar a investir em eventos. Qual foi o primeiríssimo nome que passou pela mente dele? O do Neymar. Eu acho legal a gente falar isso porque várias empresas, né, e a gente, em vários momentos, a gente fica buscando fontes de reter cliente, de conseguir novos clientes, e eu acho que o network é uma ótima ferramenta, né? Até porque é uma coisa que não custa nada.
Não custa Sim. nada além de paciência, No máximo uma caixa de bombom e proatividade. um vinho no final do ano. Exatamente, mas se a gente for comparar com investimentos que uma empresa ou Sim. nós mesmos como comerciais fazemos no dia a dia, o network é algo de graça, que só depende da Sim. gente. Então, acho muito importante ressaltar isso, os bons frutos que os bons networks podem trazer pra gente como empresa, como pessoa. Porque eu acredito que quando você faz network, por mais que seja no interesse profissional, em algum momento você esbarra na vida pessoal da pessoa, né? E é muito importante a gente falar sobre isso também, pra gente ver que são pessoas do outro lado também. Que às vezes o mínimo é a troca só da pessoa se identificar com você, por exemplo, que é pai e também tem um filho, já pode ser o Sim. início de um bom network. Exatamente. Afinidade, né? Sim. A gente pega ali pontos em comum, né? Respeita, que nem todo mundo, por exemplo, tem pessoas com quem são maravilhosos clientes. Eu chego, eu tomo café, a gente se encontra nas feiras. Pessoas sabem, podem contar comigo e eu vejo muito valor neles. Mas nós não temos, por exemplo, uma ligação nas redes sociais. Porque essa pessoa optou por estar um pouco mais discreto, o perfil fechado ali tudo, então pouco se sabe da parte familiar dele, vamos assim dizer, da vida um pouco mais íntima dele. Ele não é um, é várias pessoas são assim, né? Então o pouco que ele nos passa, a gente vê eles têm uma afinidade, e se não tem, não força. Que ninguém quer um cara. Tem pessoas que querem ser mais fechadas. Então, no momento da sua vida, querem ser mais fechadas, né? Às vezes tem dois Instagram, duas redes sociais, uma mais pessoal, outra mais profissional. A mais pessoal é só pra família mesmo. Agora, sim, os bons modos nos ensinam a, se tu vê ali um ganchinho, alguma coisa que tu pode aproveitar, um gosto musical em comum, uma faculdade em comum. Um dos melhores que eu já fiz, posso falar inclusive, foi bem... Eu tava com a Joyce, né, nossa amiga, e o cara entrou numa call, e nós conversando, e eu ouvi tudo que tinha que falar. Daí ele começou a... interessante que ele começou assim, cara do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, né? Penso bastante. Então, a nossa cidade, com certeza você não ouviu falar dela. É uma cidade muito pequena, então 70% da equipe trabalha na nossa fábrica, da população da nossa fábrica, e eu deixei ele falar tudo com ele. Então, depois que ele falou bastante, assim, né? Eu perguntei pra ele, agora só deixa eu te falar uma coisa, tá? Uma vez por ano, meu irmão pega o... Como é que fala mesmo? Não é trailer que fala, o motorhome, né? Pega o motorhome dele e vai e fica uma semana aí nessa tua cidade. Porque é uma cidade específica pra isso, é Sim. conhecida por coisa. E ele, sério? Sério, eu sou de tal cidade. Eu e essa pessoa descobrimos que estudamos nas mesmas escolas no Rio Grande do Sul. E em épocas diferentes, ele é mais novo do que eu, né? Vamos assim dizer, e moramos, a minha mãe hoje em dia mora a mais ou menos 4 quilômetros da casa da mãe dele. Que é o lugar onde eu e ele fomos criados, né? Então, ali surgiu um paralelismo, assim, uma sintonia enorme. Depois ele chegou a vir na Intec, mas foi na Intec a gente conversou bastante um pouco mais, falou de notícias, política, tudo bem bairrista. Gaúcho é bairrista, né? Não adianta. Mas tu vê assim, foi uma pontinha de nada, mas eu apenas esperei ele terminar de falar, né? Tudo isso para aproveitar. Outros, talvez por mais que enquanto ele conversava, você ouvia que ele não estava muito disposto, não tinha muito brilho no olho para falar da cidade dele, das origens dele, eu ia guardar essa informação para um outro momento. Entendeu? Então, até a afinidade, até aquele pouco de intimidade, tem que saber que horas colocar. Me diz uma coisa, você acha que cabe, assim, a pedida de indicação através de um network? Por exemplo, tá ali fazendo network com uma empresa que ainda não vai virar um negócio pra você, mas até que ele vire, a partir do momento que você teve uma troca com ele, ele já confia em você de alguma forma, você acha que vale pedir indicação pra esse cara? Ou você acha que não, você já tá abusando demais? Vale. Vale se ele já tiver visto. Vou voltar aqui agora na reciprocidade. Vamos colocar no lugar dele. Hoje, eu não tenho uma sintonia, não tenho hoje não tenho um canal ainda aberto, não tenho condições de hoje fechar com o Neymar. Se eu e ele temos uma comunicação é porque ambos somos interessantes. Não é o momento financeiro, não é o momento de estrutura da empresa, mas interesse há. Se eu peço um favorzinho, vamos assim dizer, para ele, o que ele vai passar? Opa, eu vou fazer esse favor pro Neymar, porque daqui a 1, 2 anos, 2 meses,
eu vou querer me interagir mais, eu vou querer me aproximar mais dele e eu vou usar isso a meu favor. Entendeu? Assim que nem eu penso. Às vezes aquele cara não é tão interessante, né? O cara quer ir eu participo muito de eventos e, graças a Deus, né? Eu me relaciono muito bem com o pessoal do marketing, com os diretores dessas Abrainc, Secov, tem uma ótima Seconce também, né? A Vanessa lá da Tostando tem uma relação muito boa com eles. E a gente consegue entrar nesses eventos. E quando os outros ficam sabendo disso, chove de mensagens no nosso celular. Pelo amor de Deus, me consegue uma entrada, me consegue uma entrada, me consegue uma entrada, me consegue uma entrada. Tem muito disso. As pessoas me procuram muito para que eu coloque elas dentro de determinados eventos. Eu vou avaliar, beleza, agora eu não vou ganhar nada, mas será que futuramente isso vai me servir para alguma coisa? Esse favorzinho vai me servir? Eu vou contar com a reciprocidade dele. Então o Wilson, eu entendo que ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer. Então sim, eu acho válido. Na maioria dos networks que você fez hoje, você teve trocas sinceras. Nessa questão de reciprocidade, de você dar e também receber. Ou também acontece muito de você só dar. Eu aprendi a não fazer mais isso. A só dar. Aprendi a analisar a fundo. Olha, não adianta. Esse cara pode ser que em algum outro momento, mas esse cara está muito fora no radar. Eu também não posso ficar investindo no network com um cara que a marca dele não tem nada a ver com a nossa, não tem sintonia, não tem sinergia entre a marca dele e a nossa, e ele nunca vai sair daquilo para uma outra coisa. Tá bom? Então tem pessoas assim que são muito genéricas, né? Não é nem é um cara assim que nem ele nem tem construção civil, para ele é só mais um mercado. Mas atualmente não é nem o principal, então não vou ficar investindo muito com ele, que é a primeira coisa. Então, mas a longo prazo ele pode ser que ele vá porque ele mude. A longo prazo, tá, daí a longo prazo a gente refaz também, né? Enquanto eu estiver sendo valoroso, eu também não vou queimar meu filme com ele e eu vou sendo valoroso para ele. Mas não vou ficar, já fiz, como eu falei, né? Já fiz muitos de dar o ouro pro bandido já no começo. E acreditando que aquele cara, hoje não é, mas amanhã vai ser. Depois eu comecei, não, mas esse cara não vai ser nunca. Tem outros pessoas que assim, não, realmente, ainda não é, mas um dia ele vai ser. Então eu tive que aprender a diferenciar. Aquele cara que nunca vai ser um bom contato, né, pode ser ter um ótimo profissional na área dele, com aquele que ainda não, mas um dia vai ser. Então, que me perguntou. Eu já fiz muito, já teve muito retorno. Alguns já tiveram retorno. Outros ainda vão me dar retorno. Tenho certeza disso. Então tem que ter feeling, até para fazer network. Nunca te deu retorno. Tá bom, a gente não espera ganhar todas, né? Sim. A questão é investir. Vai plantando que uma hora... Neymar, você já colheu bons frutos por conta do network que você fez? Ótimos frutos eu já colhi e outros ótimos eu ainda vou colher. Na hora certa eles vão vir. Eu tô plantando, eu tô regando. Eu vou colher 100%? Não tenho assim essa audácia de colher 100% do que eu plantei, mas se eu não souber, né? Uma coisa é ter feeling, uma coisa é aprender a ler o mercado, outra coisa é ter uma bola de cristal. Algum dia a empresa, as coisas na empresa lá, que eu tô pleiteando, vão mudar. Um dia essa pessoa com quem eu tô investindo 5, 6 anos, ela vai sair desse ramo e vai para um outro ramo diferente, que já aconteceu, e tipo, não vai mais ter nenhuma espécie de sinergia. Né? Então vai sair do ramo da construção civil e vai investir no agro. Vai sair do ramo da condução elétrica e vai pro ramo do TI. Entendeu? E então foram ali. Agora, valeu a pena. Eu não me arrependi de ter feito aquilo? Claro que não tinha como eu adivinhar. Mas se eu não fizesse, eu não saberia. Outros eu investi e colhi. Então, em termos de porcentagem, sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Tá? Aprenda a filtrar, aprenda a ler, aprenda a ter feeling, mas não desmereça ninguém. Tá? Só tenta não perder muito tempo com gente que, principalmente que não vai te somar. Porque ter network com pessoas que nunca vai te somar em nada que tu já viu, aí é gentileza só. E nem sempre a gente está disponível para ser tão gentil. E até porque essas gentilezas a gente conseguiria com base no quê? Fruto de um trabalho muito árduo que nós já fizemos. Eu levei anos para conseguir ter condições de ser convidado para vários eventos que tem aí. Muito network, muitas vezes eu quis ir em evento e não pude, não tinha condições de comprar a minha entrada. Hoje eles me convidam e me mandam a entrada. Aí, assim, de mão beijada eu vou levar todo mundo? Não, também não dá. Assim,
Assim ninguém aprende, né? O networking abre portas, né? Abre caminhos, eu acredito que o Bruno fala muito isso sobre quando você, principalmente quando você vai passar ali de uma passagem de uma empresa para outra, é muito importante que você leve o network para você, com você, porque o seu network é seu, o seu currículo é só mais mesmo. um currículo. Agora, tudo que você pode agregar, tudo que você leva para agregar em uma outra empresa, eu acho que é muito válido, né? A gente pode separar o profissional que tem network e o que ainda não sabe fazer. Sabe, tu falou assim de uma empresa, uma outra, né? Agora não é um caso meu, mas que eu fui usado, em que eu somei e fico muito feliz. E isso acontece, sabe, bastante. Fica ali naquela zona ali do favor, mas que eu faço um favor sabendo que na reciprocidade, que ele é uma pessoa que vai me somar um dia e tá indo pra uma marca que vai me somar um dia. Por algum motivo, eu lido com uma pessoa no meu dia a dia dentro de uma construtora. Fiquei 1, 2, 3 anos lidando com essa pessoa. Um dia ela saiu. E foi pra onde? Foi pra uma outra construtora. Que pode ser que eu já tinha uma relação com essa construtora. Pode ser que não, aí ela abriu essa porta. Até aí, ótimo. Mas quando essa pessoa não tá mais feliz nela e me pede uma ajuda pra ir pra uma terceira construtora. Já aconteceu? Já aconteceu. E essa pessoa chegou, né, conseguiu ir pra essa terceira construtora e chegou lá revolucionando tudo. Eu falo, essa construtora que não tá no ranking, olha, fulana, não tá, mas vamos fazer o seguinte, eu tenho os contatos, eu converso com as pessoas, tá? Que eles não julgam ser. Essas pessoas que estão lá com quem eu converso, elas não julgam que é o momento ainda, mas eu vou conversar com elas. Conversei e liguei, olha, pode ligar pro fulano que tá te esperando. Essa pessoa hoje tá e chegou fazendo a maior propaganda, e agora em 2026 vai ser a estreia dessa consultora grande no ranking. Legal, legal. Tudo isso é Network? network. Então, depois dessa troca, a gente pode concluir que sim, o network é um divisor de águas para qualquer pessoa. Muito obrigado por terem acompanhado mais um episódio do Por Trás do Resultado. Estaremos aqui semana que vem de novo, trazendo uma nova pauta no intuito de agregar para todos vocês que nos assistem. Tchau!